Graça e a paz, irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um dos visitantes aqui e que Deus possa te abençoar e que você possa entender aquilo que o Espírito Santo deseja falar ao teu coração. Diga comigo assim: Deus tem uma palavra para mim. Olhe para o teu irmão assim e diga assim: Deus tem uma palavra para você. A Bíblia deixa bem claro o seguinte: aquele que tem ouvidos, o que é para fazer? Ouça. Aquele que tem ouvidos é para fazer o quê? Ouça. Ouvir. Você recebeu 2 ouvidos porque é para você mais escutar do que para você falar, é ou não é? Amém. Às vezes nós falamos mais do que escutamos. Lá no livro de Tiago tem uma advertência contra isso. Todo homem seja tardio no quê? No se irar, e tardio no quê? No falar, e todo homem esteja pronto para quê? Para ouvir. Você recebeu 2 ouvidos de Deus, é para entrar por um e não sair pelo outro, mas ficar guardado dentro do teu coração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio. Nós não combinamos nada, né, pastor? Não combinamos nada, mas é a trombeta que Deus tem tocado. Eu sei que muitos irmãos moram longe, etc, etc, etc. Nessa manhã nós tínhamos um número excelente de pessoas aqui. Na verdade, nós temos tocado essa trombeta desde o ano de 2008 aqui, falando sobre diversos temas da palavra de Deus. E eu quero dizer para você: esteja pronto, porque o Senhor irá buscar a sua igreja. O Senhor vai buscar a sua igreja. Te prepare, vá te preparando para você ouvir o som do chofar. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 16, ao ouvir o som da última trombeta, estava falando diretamente para as pessoas que conheciam o sistema judaico. Última trombeta, por quê? Porque na festa das trombetas você toca 99 sons de trombeta até esperar o 100º som. A você ouvir o 100º som, o Senhor irá levar a sua igreja. Amém? Eu trouxe um tema nessa noite, e tão certo como vive o Senhor, eu vou terminar nessa noite. São 7 horas e 15 minutos. Já estão me devendo 15 minutos aqui nesse relógio. Tá. Vou usar, não te preocupe, eu vou usar. Irmãos, o tema que eu trago nessa noite é a abominação da desolação. Falei grego? Diga comigo assim: a abominação da desolação. Eu quero profetizar na tua vida que você vai ter entendimento, que você vai entender a palavra de Deus. O teu coração vai ser cheio da graça de Deus. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus e o Senhor vai encher. Você vai encher, e quando você estiver cheio, transbordando, aí você vai passar para os outros. Você só pode passar depois que você transbordar. Antes de você transbordar, você não tem como passar, porque você está sendo cheio. E eu profetizo na tua vida, você será cheio em nome de Jesus. Irmãos, a abominação da desolação, essa palavra está na Bíblia. Agora, o mais interessante é o seguinte, que de 2,180 bilhões de cristãos que existem no mundo inteiro, e cristãos, irmãos, quando nós falamos cristãos, nós pegamos todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Não são só evangélicos. São pessoas de várias denominações, centenas e dezenas de denominações, de mais de 2 bilhões, preste atenção, mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro, somente 3% dessas pessoas leram toda a Bíblia. É por isso que para muitos aqui pareceu grego, porque essa palavra está na Bíblia, mas a maioria não conhece. Sabe por quê? Porque muitos de nós não amamos a carta. É diferente do judeu.
O judeu ama mais a carta do que o autor da carta. Os cristãos evangélicos amam mais o autor da carta do que a carta. Você tem que amar o autor da carta e você tem que amar a carta da mesma maneira. É por isso que todos os dias, não esqueça disso, todos os dias você abre a tua Bíblia e medita na palavra de Deus. Para quê? Para você não ser o quê? Enganado. Senão qualquer lacaio, hoje em dia tem muitos por aí, mentem nos púlpitos e as pessoas engolem. Mentem e as pessoas aceitam. Enganam e levam uma vida das mais depravadas e as pessoas ouvem. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. E qualquer um come qualquer coisa. Agora eu digo uma coisa para você. Você é luz para os povos e essa igreja aqui é conhecida pela palavra de Deus. Essa igreja aqui não é conhecida por mistura, essa igreja aqui é conhecida pela palavra santa e pura de Deus. E essa palavra vai entrar na tua vida e vai fazer morada no teu coração. Abra a tua Bíblia aí rápido, vamos lá. E eu gostaria de fazer uma analogia nessa noite com você, que você entendesse, você procurasse entender qual o significado do templo na minha vida e na tua vida. Qual é o significado do templo? Por que o templo? O porquê dessa abominação desejar tanto uma adoração no templo? E essa abominação desejar tanto lutar pelo templo? Não esqueça disso. O tema dessa noite compreende a adoração dentro do templo. Vamos repetir junto? O tema, repita após mim, o tema de hoje compreende na adoração e na guerra pelo templo que está, você já vai saber. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 15. Acompanhe na tua Bíblia aí. O próprio Cristo, irmãos, o livro de Mateus, no capítulo 24, se chama Pequeno Apocalipse. 24 de Mateus, 13 de Marcos, a partir do capítulo 17 do livro de Lucas, e alguns capítulos do livro de Lucas, são referências que o Senhor dá a respeito de coisas que ainda iriam acontecer. Então, é interessante para você entender, você lê esses capítulos em casa, tem a referência na tua Bíblia, e você lê algumas coisas que ainda irão acontecer. O que o nosso Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, 15? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Preste atenção, vou ler novamente. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou, dá um retorno maior aqui para mim, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Irmãos, aqui, nesses capítulos do livro de Mateus, Deus e Jesus nos mostram adventos que iriam acontecer com o povo de Israel. E eu aqui não vou me deter nesses adventos, até porque se você quiser saber mais sobre escatologia, venha na escola de ensino, nesse domingo, às 9h30, nós estaremos aqui. Mas eu não vou me deter nos pormenores dessa perseguição que se dará a Israel. Israel será perseguido, os irmãos sabem que no final dos tempos, essa abominação da desolação do qual Jesus está falando, iria perseguir o seu povo, iria tentar destruir o seu povo. Mas eu quero me deter no seguinte, o do porquê desta abominação,
desejar tanto a adoração no templo. E nessa noite eu vou procurar levar você, e eu quero que você entenda o porquê que essa abominação deseja tanto tomar o lugar de Deus. Do porquê dessa abominação desejar tanto ser adorado. Entenda o seguinte, lá no livro de Apocalipse, abre aí a tua Bíblia, no capítulo 2, nós temos uma referência, um início, para que você entenda algo. E nessa noite eu vou deixar 3 questões aqui para vocês. Eu vou deixar 3 questões, eu vou falar sobre 3 aspectos dessa abominação. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12 e no versículo 13. Quando Jesus fala em abominação da desolação, ele está falando o seguinte: algo repulsivo, abominação, e algo devastador, desolação. Olha só os termos para se definir essa palavra: repulsivo e devastador. Irá querer ser adorado, irá querer ser exaltado. Algo que é repulsivo. Você pode agora parar um pouco aí e pensar em algo repulsivo na tua vida. O que você menos gosta, o que te traz nojo. Pode ser um animal que você não goste, um inseto, etc. e tal. Isso não se compara ao que irá acontecer nos últimos dias. Quando Jesus disse o seguinte: esta abominação irá querer receber toda a adoração, não é porque ele vai pedir para alguém para ser adorado, ele irá forçar essa adoração. Olha só comigo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, diz o seguinte, já nos dá uma pista, começa a nos dar uma pista aqui. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei, olha só o que o Senhor Jesus está falando para essa igreja. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Agora vem as partes interessantes. Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, o que mais? Onde Satanás habita. Se você, só por curiosidade, se você for ver aonde é Pérgamo hoje, Pérgamo é na atual Turquia, a cidade de Bergama, na atual Turquia. Lá na cidade de Pérgamo, preste atenção, lá na cidade de Pérgamo, até hoje, se você fizer uma pesquisa bem rapidinha, aí uma pesquisa bem simples você vai encontrar. Existe até hoje nessa cidade na Turquia, um altar dedicado ao deus grego Zeus. E eu não vou aqui falar sobre mitologia, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso aí. Mas Zeus e Satanás estão correlacionados. Zeus e Satanás estão correlacionados. Por isso que o anjo, que é o próprio Senhor, diz: na cidade de Pérgamo existe um altar, um trono de quem? De Satanás. Um altar dedicado a Satanás. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás também deseja receber a adoração. Esse altar de Pérgamo, só para você entender, eu tinha um amigo meu aqui da igreja, ia na minha célula, etc., andava conosco, ele ficou 11 meses na Alemanha, e ele esteve no museu de Berlim, lá na Alemanha, ele estava me contando que viu de perto, no museu de Berlim, lá na Alemanha, o altar de Pérgamo, que foi reconstruído na Alemanha. O altar de adoração ao deus grego Zeus, foi todo reconstruído, e você pode pesquisar e você pode encontrar facilmente as fotos na internet. Está no Museu de Berlim, na Alemanha. Você nota uma coisa:
que como o diabo usa figuras mitológicas, e isso é certo, figuras mitológicas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, para que ele venha confundir as pessoas. Eles achavam que estavam adorando Zeus, mas eles estavam adorando o próprio diabo. O diabo nunca vai aparecer para você, meu irmão. Ele sempre vai se travestir de alguma coisa. O que acontece no Brasil? Qual é a maior adoração que se tem no Brasil? Adoração aonde? Em Aparecida do Norte. Você pode notar que ele tira o foco de Deus e coloca o foco em outro lugar. Por quê? Porque quando ele tira o foco de Deus, ele pode ser adorado. Por quê? Porque a minha adoração e a tua só tem que ser para o Senhor Jesus. Olhe comigo. Por que o diabo quer um trono? É porque o trono é onde Deus fala. Agora, algo interessante que Jesus fala, essa profecia, Jesus mostra essa profecia para os discípulos. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e Jesus está conversando com os discípulos de frente para o templo, e ele diz que aquele templo seria destruído, e ele fala algumas coisas para os discípulos, e ele repete exatamente o que o profeta Daniel fala lá no livro de Daniel, capítulo 9, abra aí, Daniel, capítulo 9, versículo 27. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que Jesus iria repetir algo do profeta Daniel, que essa mesma profecia, que está em Daniel 9, 27, já teria se cumprido? Eu vou mostrar para você que essa profecia já se cumpriu. Diz assim Daniel 9, 27, preste atenção, essa profecia, irmãos, fala do homem do pecado. Quem é o homem do pecado que a Bíblia fala? Quem é o homem do pecado? O anticristo. Essa profecia está ligada diretamente ao homem do pecado, o anticristo, aquele que já está às portas. Existe uma coisa detendo o anticristo no mundo, é a igreja do Senhor. Agora, no momento que eu e você fizermos assim, aí ele vai tomar conta da humanidade, aí ele será o Senhor da humanidade. Olha só o que fala em Daniel 9, 25, ele firmará, está falando diretamente para o povo de Israel, entenda, ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui, irmãos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Entenda? E a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso é, aquilo que está determinado sobre o homem do pecado irá se cumprir. Aquilo que está determinado para que aconteça, irá acontecer. Você acreditando ou não, irá acontecer. É por isso que você não pode perder tempo. Hoje de manhã eu estava falando aqui na escola de ensino. Às vezes as pessoas ficam dizendo: Senhor, Tu é grande, Tu é poderoso, Tu é isso, Tu é aquilo. Deus sabe que Ele é, mas em relação à tua família, as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, você tem que ter a autoridade de Deus e dizer: em nome de Jesus, solta a minha família, em nome de Jesus, solta a minha casa. Se você ficar dizendo para Deus que Ele é grande, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode salvar, é óbvio que Ele pode. Agora você tem que começar a usar a autoridade que Deus te deu. Você precisa começar a colocar em prática essa autoridade. Você só quer ouvir a autoridade da boca do pastor. Pastor, ora por mim, pastor faz isso, pastor me visita, pastor faz isso, faz aquilo. E você tem autoridade no Senhor, porque você é sacerdote de Deus. Você é a nação santa do Senhor. Agora escute.
Em Daniel 9:27, nos diz que terá sacrifício e oferta de manjares. Por quê? Porque sacrifício, lembra que eu falei no início que o nosso tema era templo e lugar de adoração? Só se tem sacrifício e oferta de manjares no templo. Não existe sacrifício e oferta fora do templo. Não existe sacrifício e oferta na rua. Existe sacrifício e oferta aqui dentro do templo. É por isso que Jesus está dizendo, Jesus está relembrando algo que aconteceu mais ou menos no ano 170 antes de Cristo. Essa profecia aí fala a respeito do anticristo, mas também fala a respeito de um tipo de anticristo, que em 170 antes de Cristo, o que esse homem fez? O nome desse homem é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. E o que esse homem fez? Mas o que aconteceu? Antíoco Epifânio foi um rei grego terrível, um tipo de anticristo, porque ele queria dizimar com o povo judeu. Quando Antíoco Epifânio entrou em Jerusalém, sabe a primeira coisa que ele fez no templo? A primeira coisa que Antíoco Epifânio fez no templo, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar, olha só, no lugar santo, no santo dos santos, no lugar sagrado, dentro do templo, ele sacrificou um porco, sabe a quem? Ao seu Deus. Sabe como é que era o nome do Deus dele? Zeus. Ele sacrificou um porco. Sabe o que Antíoco Epifânio também fez? Além de crucificar milhares de judeus em volta de Jerusalém, ele ergueu uma estátua a Zeus dentro do templo. Se você está duvidando do que eu estou falando, lê o livro de Joséfo, As Antiguidades, o maior historiador de Israel, e você vai descobrir isso aí lá. Esse homem que foi considerado uma abominação da desolação, o que ele fez? Dentro do templo consagrado a Deus, o que ele fez? Ele abominou o templo. Por quê? Porque ele sacrificou um porco em cima do altar. Ele ergueu uma estátua a Zeus dentro do templo. Isso é um exemplo dessa abominação que virá. Você está entendendo? Antíoco Epifânio é só um exemplo dessa abominação que virá. Por isso que Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, relembrou os discípulos: olha, vocês leram o livro de Daniel, vocês conhecem lá o capítulo do livro de Daniel, aonde fala dessa abominação, pois eu estou dizendo para vocês o seguinte: essa mesma abominação do passado virá no futuro. A mesma abominação que aconteceu no passado virá no futuro. Diga comigo assim: eu não quero estar aqui para ver. Irmãos, existem algo na Bíblia que é interessante. Por quê? Porque existem algo cíclico na Bíblia. Isso é, algo que se repete novamente, em várias passagens. Quando a Bíblia fala de juízos de Deus, e a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, se não me engano no capítulo 9, eu não vou procurar esse texto agora, não está aqui, eu não coloquei. Quando a Bíblia fala que algo voltaria a acontecer, lá no capítulo 9 do livro de Apocalipse, diz o seguinte: que os homens serão atormentados durante 5 meses, 150 dias judaicos, não no nosso calendário, não, você tem que se guiar sempre pelo calendário judaico. 150 dias, por 150 dias os homens serão, isso não aconteceu ainda, serão atormentados. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, se não me engano, no versículo 24, diz o seguinte: que o juízo de Deus
durou sobre a terra 150 dias, porque as águas do dilúvio cobriam a terra. Isso é algo cíclico, algo que aconteceu, voltará a acontecer. Exatamente a mesma coisa que irá acontecer num futuro. Essa abominação da desolação do passado, um tipo de anticristo, voltará e desejará ser adorada dentro do templo. Primeiro tópico nessa noite: quem é essa abominação? Acho que já mais ou menos deu para você entender. Quem é essa abominação? Irmãos, depois que Antíoco Epifânio foi, vamos dizer assim, que os gregos foram expulsos de Jerusalém pela família dos Macabeus, no ano de 170, no ano 70, depois da era de Cristo, o que aconteceu? Quantos sabem aqui? O que foi destruído em Jerusalém? O templo. Essa mesma profecia que Jesus estava dando no Monte das Oliveiras, ali sentado, Jesus está dizendo: esse templo aí será destruído. No ano de 70, depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói completamente o templo que está em Jerusalém. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando o general Tito invadiu Jerusalém, eles pegaram, depois do templo estar quase todo destruído, eles pegaram uma imagem do deus Júpiter. Por quê? Entenda o seguinte: na mitologia grega é Zeus o principal, na mitologia romana o principal é Júpiter. Eles pegaram uma imagem de Júpiter e colocaram dentro do que sobrou do templo, e começaram a adorar a Júpiter dentro do templo. Note uma coisa: o diabo sempre quer tomar o lugar de Deus. Note isso, o diabo sempre faz força para tomar aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. Ele não mede esforços para tomar aquilo que pertence a Deus. Vá colocando já tuas barbas de molho, porque eu nem iniciei ainda. O diabo sempre deseja roubar aquilo que pertence a Deus. Por quê? Porque o segundo desejo de alguém, primeiro sacrificou um porco, colocou uma estátua de Zeus. O segundo pega uma estátua de Júpiter e coloca no lugar da adoração, no lugar santo, no santo dos santos. Já se perguntou o porquê disso? Depois do general Tito, um século depois, veio o imperador Adriano. O nome Adriano, se você tem o nome Adriano, você é lavado no sangue de Jesus, amém? Amém? Sabe por quê? Porque você recebeu um novo nome, diz em Apocalipse. O nome Adriano significa aquele que vem do escuro. Adriano chega em Jerusalém e há uma revolta em 133 depois de Cristo. Bar Kokhba, o nome dessa revolta. E o que acontece? Mais de 500 mil judeus são mortos em Jerusalém. Olha só, irmãos. Mais de 500 mil judeus são mortos. E o que o imperador Adriano faz? Sabe o que o Adriano fez? O templo dos judeus já não existia nessa época. Adriano levanta um templo em Jerusalém. Depois você faça essa pesquisa, pesquise o monte do templo, exatamente em cima do monte do templo, aonde existia o templo judeu. Adriano levanta um templo e o oferece a Júpiter, o oferece a Zeus. E ele constrói, o mais interessante é isso, Adriano constrói um templo exatamente sob os pilares do templo de Jerusalém. Essa mesma abominação vem vindo, olha só, irmãos, e vem passando de épocas e épocas e épocas e épocas. Sabe o que Adriano tentou fazer? Isso ele tentou, mas não conseguiu.
O nome de Jerusalém, ele tentou colocar Júpiter, só que não colou. Porque Jerusalém é a cidade eterna do Senhor. E jamais vai conseguir. Porque nós, eu e você, vamos morar ainda na Nova Jerusalém. Adriano pega e tenta colocar o nome da cidade de Jerusalém de Júpiter, e não consegue. Ele não satisfeito, o que ele fez? Ele quis desassociar, preste atenção, ele quis desassociar todos os judeus, ele não queria que os judeus tivessem associação com Jerusalém, nem com a Terra Santa. Sabe qual é o nome que ele dá, que até hoje todo mundo fala? Palestina. Os palestinos não são judeus, entenda isso. Ele quis desmoralizar os judeus, dando esse nome aos filisteus que habitavam aquela região. Entenda, o diabo ao longo do tempo, ao longo dos anos, vem tentando, preste atenção, vem tentando dominar o monte do templo que é em Jerusalém. E ele não se dá por satisfeito, ele deseja isso. Ele deseja no coração. Por quê? Abra aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 13 e 4. O diabo sempre deseja o lugar mais alto. Não te esqueça disso. Preste atenção. Isso é algo espiritual que você tem que ir pensando. É natural, mas eu vou transportar para algo espiritual. Por quê? Que lugares altos são esses que o inimigo tanto deseja tomar? Que lugares tão altos são esses que o inimigo deseja tanto tomar? Antes de você abrir em 2 Tessalonicenses, eu vou ler um texto, você não precisa abrir. Ezequiel capítulo 36, versículo 2 diz assim: olha só o que o Senhor Jesus diz para o povo de Israel. O Senhor Deus diz para o povo de Israel: assim diz o Senhor, pois que diz o inimigo sobre vós, dando risada, olha o inimigo, dando risada da nossa vida, até as eternas alturas serão a nossa herança. O inimigo deseja roubar tudo que Deus te deu, até as eternas alturas. Você tem autoridade nessa noite de dizer para o inimigo: tu não vai roubar nada da minha casa, tu não vai roubar nada da minha vida. O inimigo dá risada do povo de Deus. Por que o inimigo em Ezequiel ia dizer até as eternas alturas serão nossas? Mas por que esse contexto? O que ele quer com o monte? Irmãos, entendam, eu iniciei dizendo que nós vamos falar de templo e adoração. O templo sempre fica sobre o monte. O templo sempre está em cima do monte. O templo nunca fica num lugar raso. O templo sempre ocupa o principal lugar. Entenda, tanto o templo físico quanto o templo espiritual. O templo não ocupa lugar raso. É por isso que o diabo sempre quer as eternas alturas do povo de Deus. Olha, 2 Tessalonicenses, vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, preste atenção. Não será assim antes que venha a apostasia. O que é apostasia? O abandono diga comigo, apostasia é o abandono, fale alto, é o abandono da fé. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, entenda o que ele quer dizer. E se primeiro vem a apostasia, e depois se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, depois vou terminar. Enquanto os muitos, e eu respeito isso, porque são visões diferentes, não tem problema alguma. Enquanto muitos dizem que haverá um grande avivamento no mundo, e o muito vão se salvar,
Eu entendo a palavra da seguinte maneira: a palavra sempre começa do ruim para o pior, do ruim para o pior, nunca as coisas vão melhorando. Sabe por que esses bancos vazios aqui? Nós temos membros na igreja para lotar 3 vezes esse templo aqui, 3 vezes. 3 vezes esse tempo. Sabe por quê? Esses bancos vazios? Por causa da apostasia do coração de muitos. Em vez de estarem na igreja no domingo à noite, estão em casa olhando televisão, ou na pracinha, ou fazendo outras coisas. Por quê? Porque a apostasia já começa a tomar conta do coração. Deixa o culto. Deixa a igreja. Por quê? O abandono da fé. O abandono da fé. Você tem que entender isso. Então, quando muitos falam de avivamento, eu não. Avivamento, pelo contrário, as pessoas irão esvaziar as igrejas ainda mais. Olha o que eu estou falando para você. As pessoas ainda irão esvaziar os bancos ainda mais. Por quê? Porque antes que venha o filho do pecado, virá o quê? A apostasia. Não te esqueça disso. Para mim, o maior avivamento que se dará na história está em Apocalipse capítulo 6. Sabe o que diz lá? Diz o seguinte, que o apóstolo João viu bilhões, repita comigo, bilhões. Repita comigo, bilhões. Bilhões de pessoas mortas embaixo do altar. E aí o apóstolo João, preocupado com aquilo, disse: Senhor, da onde vem essa turma? E o Senhor disse: esses vêm da grande tribulação. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto eu prego a palavra aqui, você ouve, talvez você esteja achando que não é bem assim. Mas um dia eu quero dizer para você, que muitos vão se arrepender, muitos terão que dar a sua vida para poder entrar no céu. Eu quero ser arrebatado com o Senhor nos ares. Eu quero escutar o som da última trombeta e não ficar quando a apostasia e quando o homem do pecado se assentar sobre o altar para dominar o mundo inteiro. Olha o que eu estou falando. Quem é essa abominação? E continua. Olha só o que essa abominação é. Ele é terrível. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Está entendendo? Ninguém vai poder adorar a Deus. Hoje você tem a oportunidade de ouvir louvores abençoados, ouvir irmãos abençoados, ouvir pregação, de você ir na congregação, de você ajudar na igreja. Mas vai chegar um tempo aonde a abominação se sentará nesse lugar e você não vai poder adorar a Deus. É sério? Acorda! Você precisa acordar. Você está dormindo? Você está brincando? Você brinca da igreja? Você acha, eu estava dizendo para minha esposa, olha, ontem nós estávamos numa floricultura, e uma pessoa chegou e me abraçou, pastor, eu digo, amém, como é que está, tudo bem? Quem é a senhora? Não, eu vou lá de vez em quando, eu gosto muito, mas muito da igreja. Eu digo, é mesmo? Olha, eu adoro aquela igreja. Eu digo assim, mas por que eu não vejo a senhora lá? O senhor sabe, né, pastor? Eu digo, não, mas então proponha no seu coração de estar. As pessoas gostam dos evangélicos. Irmãos, eu cresci numa época, na década de 80, eu sou velho. Eu já tenho mais de 40 anos, não vou falar quando. Eu cresci numa época, meus irmãos. Tu é nova. Eu cresci numa época, na década de 80. Eu me lembro como se fosse hoje, até me emociono por dentro. Eu tinha a idade do meu filho na década de 80. Era um pouquinho mais novo que ele. E eu pegava a minha Bíblia. Vinha para a igreja. Eles diziam para mim, lá vai o pastor. Eles diziam para mim, lá vai o pastor com a Bíblia.
E eu não me envergonhava do evangelho, irmãos. E era uma época difícil porque o evangelho era debochado. Hoje você encontra na televisão artistas levando uma vida suja, imunda, e dizendo que são cristãos. Uma vida nojenta. Nojenta. Passando para os crentes que olham televisão. Eu olho televisão, mas eu não olho tudo que tem na televisão. Passando lixo. Lixo. E dizendo que são cristãos. Por quê? Por quê? Porque o relativismo tomou conta da igreja aí dentro. Tu sabe o que é relativismo? É diferente do absolutismo. O absolutismo diz, isso é pecado, é pecado, é pecado. O relativismo diz, não, dá para dar um jeitinho, dá para entrar no céu assim, pode entrar assim. Não, você não vai entrar no céu em pecado. Você tem que te arrepender. Você tem que clamar a Deus. Você tem que chorar todos os dias e dizer, Senhor, eu sou pecador, mas eu me arrependo. Aproveite enquanto a abominação não está nesse altar. Aproveite enquanto a abominação da desolação não está sobre o altar das igrejas no mundo inteiro. É tempo de você se arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero entregar o meu templo, eu não quero entregar o lugar de adoração para o diabo, para essa abominação. Olhe comigo. Vá para Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vamos rápido. Vou dizer para você quem é essa abominação agora. Você já sabe, mas eu vou mostrar para você. Há um lamento em Isaías capítulo 14. Como caíste do céu. Olha só, como caíste do céu. Alguém que caiu, estava onde? Na altura. É ou não é? Alguém que caiu, estava onde? Nas alturas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Olha só o lamento. Como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Preste atenção. Satanás estava no monte. Satanás habitava no monte santo de Deus. O monte santo de Deus no céu. Satanás fazia parte do monte santo de Deus. E ele foi derrubado dos céus. Ele caiu dos céus. Eu digo uma coisa para você. O diabo, nunca te esqueça, porque o diabo não para, ele não desiste. Se alguém aqui acha que o diabo para de lutar contra a pessoa, você já foi enredado. Você tem que lutar contra o diabo todos os dias. O diabo foi derrubado do seu lugar, e ele sempre tentará voltar para o lugar da onde ele caiu. Não te esqueça disso. Quando o Senhor o derrubou, ele sempre tentará voltar. Por que eu dei todos esses exemplos antes? Para mostrar que todos esses homens, usados pelo diabo, o objetivo deles era se estabelecer no monte do templo, o lugar de adoração a Deus. Você está entendendo? Você entendeu até agora? Olha só. Isaías 14, 13. Preste atenção no que o filho da alva dizia, no que Satanás dizia dentro do seu coração. Preste atenção, olha a soberba. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele não caiu de lá? Hã? Diga comigo, ele caiu. E olha o que ele está dizendo, olha a arrogância. Eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus. Não estou falando aqui de corpos celestes. Estrelas de Deus, lê o livro de Jó, lê o livro de Salmo. Estrelas de Deus são anjos. Acima, lê lá em Apocalipse, anjos. Eu subirei acima dos anjos. Eu subirei acima das estrelas de Deus. Preste atenção agora. Exaltarei, o que ele quer exaltar? Hã? O que diz ali? Exaltarei o quê? O meu trono. E olha o que eu iniciei falando para os irmãos aqui.
E no monte da congregação, aonde está o templo? Não te esqueça, aonde que está o templo? Está no... Diga para o teu irmão assim, para você não esquecer, o templo está no monte. Não te esqueça, porque vai fazer parte do final da mensagem. O templo está no monte. Olha só a arrogância de Satanás. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Quer saber onde que fica o terceiro céu? Eu falo na escola de adoração. Lá no livro de Jó nos dá uma pista, Ezequiel nos dá uma pista, Isaías nos dá uma pista das bandas do lado norte. Preste atenção. Abra aí agora em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Vamos lá. É muito importante você entender isso. É importante você entender. Ezequiel 28, 14. Presta atenção. Olha como é que inicia a palavra. Tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci. E no monte santo de Deus estava. Aonde ele estava? Diga para o teu irmão assim, Satanás estava no monte santo de Deus. Preste atenção. E no meio das pedras afogueadas andava. Primeiro, nesse versículo. Tu eras querubim, para você entender, rápido. Querubim é uma ordem angelical. A palavra hebraica que mais se parece, não existe tradução nem no hebraico, entenda. A palavra no hebraico que mais se parece com querubim, olha só a importância, é intercessor. Tu eras intercessor. Olha o que Deus está dizendo para ele. Tu eras intercessor. Segundo, nenhum anjo na Bíblia, pode procurar, de ponta a ponta, nenhum anjo na Bíblia é chamado de ungido. Nenhum anjo, preste atenção, nenhum anjo na Bíblia é chamado de ungido. Olha o grau, olha a autoridade, olha o poder. Primeiro, você era um intercessor. Segundo, eu te ungi para este cargo. Olha só, irmãos, o poder desse anjo. Intercessor e ungido para aquele cargo. O Talmud, só para os irmãos entenderem, é a Bíblia comentada dos judeus, para mim não entrar em detalhes. O Talmud é a Tanakh comentada dos judeus, não é a Torá, a Tanakh, a Bíblia completa dos judeus. No Talmud, na Bíblia comentada dos judeus, diz assim, que este querubim era o sumo sacerdote no monte da congregação. Está entendendo o que é sumo sacerdote? É responsável por toda a obra no templo. Toda a obra no templo. Toda adoração passa pelo sumo sacerdote. É por isso que no livro de Hebreus diz que Jesus é o meu e o teu sumo sacerdote. O diabo caiu e o Senhor ergueu Jesus. É por isso que eu entro nos céus através do sacrifício do meu sumo sacerdote, através do sangue de Jesus Cristo. Olha só, a Bíblia fala, continua de olho no versículo, a Bíblia fala que ele era o protetor. Entenda isso. Querubim, ungido e protetor. O que será que significa isso, pastor? Irmãos, tem um estudo que se chama iconografia, que é o estudo de símbolos e imagens. E foi descoberto, mais ou menos em 1800 antes de Cristo, desenhos na Ásia e no Oriente Médio, em que querubins, preste atenção, querubins protegiam o trono, em 1800 antes de Cristo.
desenhos que querubins protegem o trono de divindades. O diabo estava no céu para interceder, para proteger, e foi ungido para comandar a adoração, e ele colocou fora tudo isso. Entenda o tamanho, grau que esse anjo tinha diante de Deus, e por causa da soberba do seu coração, ele foi lançado por terra. Por quê? Porque ele deseja sentar-se no monte da congregação. Ele deseja a adoração sempre no monte. Ele deseja toda a adoração. Quando você não dá a adoração que Deus merece, existe alguém que está tomando a tua adoração. Não te preocupa quanto a isso. Se a tua adoração não for para Deus, ela vai para um outro lado. Entenda, quando eu, cristão, deixo de obedecer, deixo de ouvir as instruções que me é passado, eu, em vez de adorar a Deus, eu adoro a outro. Esteve no Monte Santo, diz esse versículo. Ele estava prestando culto e adoração a Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Olha a sentença que ele tomou. Olha a abominação da desolação e a sentença que ele tomou. Olha a sentença, preste atenção. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, olha só, no céu ele pecou, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Irmãos, a palavra profanação significa violar o que é sagrado. Quando você ouvir a palavra profanou ou profanação, você entenda que alguém ou alguma coisa violou algo que era sagrado. Com esta violação do sagrado, ele foi lançado fora do monte de Deus. Mas o que essa abominação, que é o próprio diabo, mas por que essa abominação, que é o próprio diabo, deseja ser adorado sempre no templo? Você já se perguntou? Você viu que a abominação da desolação é o anticristo, que vai ser personificado pelo próprio diabo, é o próprio diabo. Por que que ele deseja tanto a adoração no templo? Para você não esquecer, faça essa pergunta para o teu irmão: por que que o diabo deseja tanto a adoração no templo? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Preste atenção nesses detalhes aqui. Preste atenção nesses detalhes da palavra. Preste atenção. Olha que o inimigo falando dentro do seu coração, Satanás, próprio diabo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, preste atenção, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O que você acha? Olha a arrogância, olha a prepotência. Irmãos, quando a Bíblia fala aí, olhe para a tua Bíblia. A primeira coisa, quando a Bíblia fala em exaltar o trono, a Bíblia está dizendo: Satanás está falando que quer estabelecer um lugar. Olha só, ele deseja o templo, ele deseja a adoração. A primeira coisa que ele quer fazer, entenda agora, preste atenção agora. A primeira coisa que ele tenta fazer é estabelecer um lugar para ser adorado. Diga comigo, diga após mim: o diabo sempre tentará estabelecer um lugar para ser adorado. A segunda coisa que essa palavra nos mostra é o monte da congregação. Monte da congregação é o templo.
monte da congregação é o templo. Ele deseja estabelecer um lugar de adoração no templo. A terceira coisa nesse versículo: me assentarei. A terceira coisa é me assentarei. Irmãos, o diabo sempre deseja um lugar de honra. O diabo sempre quer um lugar de honra. Ele sempre vai tentar sentar no lugar maior, no lugar mais alto, que é o lugar de honra, é o lugar que você coloca a Deus. Ele sempre irá tentar colocar ele no lugar de Deus. Quarta coisa, nesse versículo: serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, note uma coisa: o diabo nunca quis ser maior do que Deus. Por quê? É óbvio. Não tem como ser maior do que Deus. Não existe. Ele diz que quer ser o quê? Semelhante. O que é a semelhança ao Altíssimo? Eu quero receber a mesma adoração que Deus recebe. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo essa guerra que existe pelo monte do templo? Você está entendendo essa guerra pela adoração? Essa guerra pelo louvor? Essa guerra pela palavra? Essa guerra pelo lugar de adoração? Essa guerra que existe e não vai cessar? Ele quer se assentar no lugar mais alto. Note que no céu existe um templo. Só para você, eu não vou entrar nessa palavra, irmãos. Não posso, não tenho tempo. Só para os desavisados que acham que não precisa de igreja, alguns imbecis de plantão, uns idiotas, que acham que não precisa ir na igreja. A Bíblia nos mostra que existe um templo no céu. Diga para o teu irmão assim: existe um templo, um lugar de adoração no próprio céu. Abra aí rapidinho, não vou discorrer sobre isso, só vou mostrar para você que a luta do diabo é para tomar esse lugar de adoração. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Se você ler, volta lá no Êxodo e lê em casa. Lá no Êxodo, Deus diz para o próprio Moisés o seguinte: Moisés, não te esquece, cara, de fazer tudo conforme tu ouviu e viu de mim no Monte Sinai. Faz tudo para a congregação, para o tabernáculo. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, repete os móveis que eu te mostrei, exatamente como deve ser feito, porque ali eu serei adorado. O templo, esse templo físico aqui, você vê paredes, mas nós nos reunimos juntos aqui para adorar o nome santo do Senhor. É por isso que nós viemos à igreja, você entende? Esse lugar aqui pode ser tijolo, plástico, etc, etc, madeira, mas esse lugar aqui é consagrado a Deus. E o diabo deseja se sentar aqui, ó, nesse lugar. Olha o que fala em Apocalipse. E abriu-se no céu, diz aí, igreja, o que se abriu no céu? Apocalipse 11, 19. Eu disse? E como é que é? E o que eu disse? Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Diga comigo, o templo de Deus. E olha só o que o apóstolo João viu lá dentro do templo. A arca da aliança. Ué, mas isso, eu já vi cristãos dizer que a arca de Deus é uma bobagem, que isso é uma besteira. Meu Deus do céu, a cegueira tomou conta. Olha só, a arca da aliança, a presença de Deus dentro do seu próprio templo. Você não vai adorar a arca da aliança, meu irmão, mas aquilo é uma representação da presença de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista onde? No seu templo. E olha só o que tinha dentro do templo:
o lugar aonde Deus fica no céu. Deus fica dentro do templo, entenda isso. O trono de Deus no céu é dentro do seu próprio templo. Entenda isso que eu falo para você nessa noite. Existe um templo no céu, e Deus fica dentro do seu templo para ser adorado. Era ali que o querubim ungido, o intercessor, o protetor, prestava e ordenava culto para todos os anjos virem adorar a Deus. Era nesse lugar. É por isso que o querubim foi derrubado de lá, e ele diz, Deus disse, você caiu, e ele diz, eu subirei. Deus diz, você caiu, e ele diz, eu subirei. Deus diz, você caiu, e ele diz, eu subirei. Sabe por quê? Porque ele não desiste. Ele não desiste. Você acha que você se converteu ao cristianismo e as coisas pararam? Aliás, tem gente que vem na igreja, mas tem o coração no mundo, é um coração podre e imundo, você precisa se converter. Você diz assim para você, como era bom no passado, as festas do passado, quando eu era do mundo. Isso é lixo. O diabo agora está aí, ó, na tradição do gaúcho. Está aí, ó. Fale mal da tradição do gaúcho e você é fuzilado. Fale mal da tradição do gaúcho e o gaúcho vira muçulmano na hora. E te mata, te fuzila. Porque eu passo lá na praça com meu filho e digo, olha aí, Natan, olha aí. Olha essa chama aí, ó. A chama simboliza o Espírito Santo. Essa chama é a chama do inferno, é a chama do fogo lá, ó. A nossa chama simboliza o Espírito Santo. Aquela chama lá tem outro significado. E tem cristão cego, meu irmão. Tem cristão cego. Tem cristão cego por essas tradições, essas coisas que separam o homem de Deus. Isso separa, afasta o homem de Deus. Tem muita gente se afastando de Deus por causa disso. Eu sou gaúcho, eu não sou contra os gaúchos, meus irmãos. Agora você vê, você comemora uma festa durante uma semana que os gaúchos tomaram choque. Perderam. Tomaram choque. Não perderam? Perderam ou não perderam para a União? Perderam. Imagina se o gaúcho tivesse ganho. Aí era um mês de festa. Mas são as tradições, o diabo deseja ser adorado. Nós estamos cultuando o quê? O quê? Olha o nome, olha o nome. Nós estamos o quê? Culto. Culto, irmãos, é para o único que merece adoração. O templo, eu acabei de dizer, é esse lugar físico aqui que eu e você estamos. Nesse lugar, o diabo deseja tomar toda a adoração. Por quê? Por que que existe, preste atenção, por que que existe dentro do templo pastores adúlteros, saem de cima do templo, de cima do altar, olha onde eu mostrei para você, aonde que Satanás deseja estar. Ele quer estar no monte do templo, no lugar mais alto. Você está entendendo ou não? É por isso que existem tantos pastores adúlteros que descem por aqui e depois ali fora tem mulheres, e aí a gente lê que antes de pregar tomam uísque, se embebedam. Está aí. Por quê? Porque Satanás deseja ser adorado aqui. Eu tenho uma palavra lá na minha página, coloca depois a minha página aí, faz uma propaganda, não para mim, mas para que as pessoas escutem mais a palavra de Deus. Está lá na minha página. Nós não temos câmeras ainda aqui, nós vamos ter. Só tem o áudio, Eu tenho uma palavra lá sobre Jezabel, o porquê Jezabel deseja o trono. É a mesma coisa, Jezabel é um principado satânico. É por isso que os altares têm prostituição. Não é? Está lá os ministros de louvor, e eu sou ministro de louvor. Os ministros de louvor, aí agora há pouco eu soube, através de um irmão, que tem um ministro de louvor gay aqui dentro da nossa cidade, e faz parte da adoração numa igreja. Mas o que é isso?
Mas a abominação da desolação está sentada no altar das igrejas e ninguém fala nada, e ninguém toma uma atitude. Satanás está sendo adorado dentro do templo e ninguém fala nada, ninguém toma atitude. Quantos homens vão se levantar a favor de Israel, a favor do povo de Deus, para fazer cessar a praga no meio do povo? Através da santidade você faz cessar a praga. Sabe como é que Satanás desce daqui? Através da santidade da minha vida e da tua vida. É por isso, irmãos, que hoje em dia virou moda. É por isso que eu falei do relativismo contra o absolutismo. Virou moda. Casa, descasa, adultera, não tem problema. Vem na igreja, eu posso casar com 2, 3 mulheres. Diferente, não deu com uma, vai com a outra. Não deu com essa, vai com aquela. Você está em adultério! Se você casou antes de conhecer a Jesus, você era velha criatura, e as coisas velhas passaram para trás. A partir do momento que você conhece a Jesus e você separa, você não pode mais casar. Está entendendo? Está entendendo? Viu como ninguém, olha como é difícil, né? Viu como é ruim? Quando você não conhecia Cristo e você casou de novo, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. O Senhor abençoa o teu casamento. A partir do momento que você conhece a Cristo e vive casando e descasando em fornicação, em adultério, você está em pecado. É duro, né, irmãos? Mas é o altar que estão fazendo para Satanás dentro das igrejas. Casa, descasa, não tem problema. Líderes adúlteros contaminando toda uma geração, contaminando, e ainda ousam, preste atenção, pessoas em pecado ainda ousam falar de autoridades, exatamente como fala no livro de 2 Pedro, capítulo 2, não tem temor em blasfemar de pastores. Eles falam de pastores, falam de líderes, por quê? Porque a operação do erro já está na vida deles, e eles acham que são cristãos. Você acha que é cristão, e o diabo está sentado no altar, está recebendo toda a adoração. Olha, você acha que está cantando para Deus, olha lá, cantando para Deus. Quem está sentado no altar não é Deus, é o diabo. O diabo não para encerrar nessa noite. Tenho 10 minutos e um pouquinho mais. Preste atenção, preste atenção. Você conheceu quem é a abominação da desolação. Você viu nessa noite que a abominação da desolação deseja ser adorada no templo. E a terceira e última coisa, a abominação da desolação não deseja ser só adorada no templo físico. E eu vou mostrar para você. Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16 e 17. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Essa piada aqui é velha, mas ainda vale. O Coríntios perde até na Bíblia. Coríntios 3, versículo 16 e versículo 17. Para quem torce para o Coríntios. Não sabeis vós que sois, preste atenção, eu falei do templo físico, agora eu vou transportar para um outro templo. Não sabeis vós, olha o que o apóstolo Paulo fala para essa gente lá, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém, preste atenção, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, diga comigo assim, mais alto, vamos bem alto, eu sou o templo de Deus. Agora você vai com todo o respeito e educação, só tem gente nota 10 aqui, com toda educação, olhe para o teu irmão e diga para ele assim, não esqueça, você
é templo de Deus. Irmãos, tem o lugar físico, preste atenção agora. Eu mostrei para você o lugar físico e agora eu estou dizendo também para você, o diabo também luta por um templo que é você. O diabo não vai desistir de você. Não tenha medo com essa afirmação que eu estou fazendo. Maior o que está em você hoje. Maior é o que está em você. Mas não brinque. Não brinque. O diabo não vai desistir da tua vida. Olha só comigo. Preste atenção aqui. Com o meu corpo eu presto culto a Deus. É ou não é? Prestamos ou não prestamos? Quando a ministra Kelly e o grupo do Capão abençoado, cheio de unção, estavam ministrando aqui, eu estava o que fazendo? Adorando com o que? Com a minha boca faz parte do templo. As minhas mãos, quando eu levanto, fazem parte do templo. Os meus pés, quando eu venho para a igreja, fazem parte do... O meu corpo todo é o templo do Espírito Santo. Não esqueça, meu irmão. Olha só. Existem duas palavras nesse versículo. A primeira é a palavra templo, que no grego, Paulo escreveu em grego, extremamente versado e letrado. A primeira palavra, templo, significa naos. Diga comigo, naos. Naos, sabe o que significa essa palavra? Ali diz se alguém destruir o santuário. Eu prefiro mais templo, mas tudo bem, santuário não tem problema. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Essa palavra templo é naos. Sabe o que significa? Recinto sagrado. Diga comigo, recinto sagrado. Olha só como é que Paulo está definindo o meu corpo e o teu corpo. Olha só, olha a seriedade. Ele está dizendo, o meu corpo e o teu corpo é recinto sagrado. Outra definição para naos, lugar santíssimo. Diga, lugar santíssimo. Sabe um detalhe nisso aí? Sabe um detalhe? Por que ele usou o vocábulo... Ué, o que aconteceu? Por que ele usou o vocábulo naos? Por que ele usou o vocábulo naos? Por que é lugar santíssimo? Sabe aonde ficava a arca da aliança no tabernáculo de Moisés? Sabe? Você sabe? Aonde ficava? Diga comigo, no lugar santíssimo. Diga para o teu irmão assim, a arca. Olha só, diga para o teu irmão assim, a arca. A presença de Deus ficava no lugar santíssimo. Agora olha para ele e diz assim, ó. Aponta para o coração aí do teu irmão. Olha aí o teu lugar santíssimo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha aí o teu lugar santíssimo, meu irmão. Olha onde Deus está agora. Quando Paulo empregou a palavra destruir, significa no grego a palavra pateiro. Diga comigo, pateiro. Sabe o que significa esse destruir? Arruinar, estragar ou corromper. Arruinar, estragar ou corromper. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Em outras palavras, esse versículo aqui eu escrevi. Todo aquele que entregar ao diabo o seu lugar santíssimo, para que este corrompa ou estrague, será julgado por Deus. Todo aquele que entregar ao diabo o seu lugar santíssimo, para que ele corrompa ou estrague, será julgado por Deus. Meu irmão, a Bíblia fala no Salmo de número, se não me engano, 83. Justiça e juízo, é 83, né? Justiça e juízo são a base do teu trono. Justiça e juízo são a base do teu trono. Irmãos, não brinque com Deus.
Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. Você pode se arrepender e Deus te dá oportunidade naquele mesmo momento. O sangue de Jesus passa na tua vida. Os homens podem julgar você, não tem problema. Quanto a isso, fique tranquilo. Não fique brabo se alguém julgar você, não fique irritado. Os homens podem julgar você. A tua consciência com Deus deve estar limpa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a justificação através do sangue do Cordeiro, ela é gratuita. Eu chego diante de Deus com a minha naós corrompida, com o meu templo corrompido, e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa a minha vida, perdoa os meus pecados, limpa-me com o teu sangue. E naquele exato segundo, o Senhor vem com o seu sangue e passa na tua vida. E sabe o que Ele faz com teus pecados? Ele lança no abismo e nem Ele mais se lembra. Preste atenção, eu não terminei ainda, mas já vou terminar. A pervertida vontade humana pode corromper uma vida cristã. A pervertida vontade humana corrompe uma vida cristã. Romanos capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. Já vou terminar, meus irmãos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga comigo assim: eu não posso ser carnal. Vós, porém, olha só o que o apóstolo está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Irmãos, nessa noite, a minha oração aqui nesse lugar é para que o Espírito de Cristo entre em todos os corações. Diga aí no teu lugar, aí dentro do teu coração: Espírito Santo, entra na minha vida. Espírito Santo, faz morada no meu coração. Diga comigo assim: Espírito Santo, faça morada em minha naós. Que eu seja o teu lugar santíssimo. Amém, igreja? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Mais uma. Para terminar. Eu teria mais 2 textos, mas não vou ler. Assim como o diabo foi expulso do céu, assim como ele luta pelo monte do templo, assim como a luta dele é terrível, ele deseja esse altar, ele deseja o altar em Jerusalém, e ele deseja esse altar, assim como Deus o expulsou do monte do templo, eu e você podemos expulsá-lo da nossa vida nessa noite. Você crê? Você crê? Diga para o teu irmão assim: nessa noite, o diabo vai sair da minha casa. Aleluia, amém? Você entendeu a palavra, igreja? Aleluia. Aleluia, toda honra e toda glória a Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Ele vai sair das nossas vidas. Esse lugar aqui só vai habitar o Espírito Santo. Você é um cristão, você não vive pecando, você não vive no pecado, mas você vive para agradar a Deus. Não somos perfeitos. Não exija a perfeição do teu irmão enquanto existe uma trave atravessada no teu olho. Não faça isso. Não exija. Nós, como cristãos, estamos caminhando todos os dias, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Todos os dias caminhando em busca daquele que é perfeito, e o perfeito habita dentro da nossa naós. Fique em pé em nome de Jesus.